amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar mais uma vez com esse programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, a nossa RPM Rádio. É o estúdio aberto nesta segunda-feira pela manhã. Ao meu lado a Clarice Almeida. Bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham, seja pela JPTV ou pela RPM Rádio. Muito bem, 25 graus a temperatura nesta segunda-feira pela manhã, logicamente. Apenas para que não a gente ao vivo aqui pela RPM Rádio. A gente vai trazer as notícias de destaque aqui do portal JP News, também outras informações. Uma notícia que vem lá de São José do Sul. Clarice, a Prefeitura vai colaborar com os moradores para a construção de calçadas. É uma boa notícia, porque a Prefeitura vai dar aí o material, né? Os PVAs, os PAVs para a construção de passeios públicos. Os proprietários vão decretar com mão de obra, iniciativa, né? Com certeza, né? Principalmente porque o material somado à mão de obra se torna uma coisa relativamente cara, né? E muitas pessoas, às vezes, têm outras prioridades, né? Até gostariam de fazer melhorias em seus passeios, mas acabam tendo outras prioridades e deixando isso de lado. E agora, com essa iniciativa da Prefeitura, isso não vai ser empecilho, né? Todo mundo tem na família aquele pedreiro ou aquela pessoa que meio metido a pedreiro, né? Então pode colaborar para a realização desse trabalho, né? Que traz uma série de benefícios para o município, né? E um deles é o embelezamento, né? Porque as pessoas acabam se sentindo melhor, né? Os turistas, os visitantes acabam se sentindo melhor numa cidade que tem uma harmonia paisagística, né? E também a questão da segurança, porque é bastante perigoso tropeçar em alguma calçada que não está como deveria, né? Alguma pedra solta, outras nem possuem calçamento nenhum, né? Apenas a vegetação. Então, realmente é uma iniciativa bonita e que poderia ser copiada por outros municípios, né? Aqui em Montenegro fica a dica, porque são várias as calçadas que a gente nota que possuem problemas aqui, né? São raras as que estão em boas condições, salvo algumas que são novas, né? São recentes, mas as mais antigas realmente apresentam péssimas condições, às vezes pelo desgaste natural, outras vezes pela própria tubulação de esgoto, que acaba causando problemas, né? Mas enfim, tá feia a situação das calçadas aqui em Montenegro. Em muitos casos, né, os donos de proprietários de imóveis acabam esperando que a Prefeitura faça o trabalho, e a Prefeitura, segundo a lei, né, a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel. A Prefeitura deixa para que o proprietário faça o trabalho e acaba ninguém fazendo, né? Exatamente. E existem ainda aqueles casos em que a Prefeitura pode multar, né, estando em situação irregular, mas o que acontece? Devido à falta de pessoal na equipe, né, do setor de obras e posturas, que é o responsável por esse tipo de fiscalização, devido a essa falta de material humano, né, então acaba que essas pessoas não fazem, não são multadas e fica por isso mesmo, né. A informação que a gente tem é de que quando o setor de posturas nota alguma irregularidade nas calçadas, ele notifica a pessoa e esse cidadão tem um prazo X para resolver a questão. Posterior a isso, se o cidadão não cumprir esse prazo, ele recebe um novo comunicado e, se não cumprindo esse prazo, ele recebe uma multa, né? Então, cada vez que ele descumpre, essa multa dobra de valor. Mas a aplicação, né, na prática, não tem sido muito eficaz. Parece que realmente está faltando alguém para fazer cumprir essa lei municipal, né? Enquanto isso, é bom ter cuidado ao caminhar aí pelas ruas de Montenegro. Tá certo, Clarice. O portal JP News destaca aqui: balneário é uma opção de veraneio para quem não vai para o litoral. Logicamente, estamos nos referindo ao balneário municipal Afonso Cunha, na cidade de Montenegro, né, Clarice? Isso mesmo, a gente está trazendo algumas opções, né, de locais de lazer, de entretenimento agora para o pessoal durante as férias. A gente sabe que são várias as famílias que vêm para Montenegro nessa época do ano visitar seus parentes. Muitas pessoas vêm embora para o município também e acabam não conhecendo tudo que Montenegro tem a oferecer. Montenegro e região também, né? Mas nessa semana então a gente traz um pouco ali do que é oferecido no balneário municipal, o Baixio, né, como é mais popularmente conhecido.
E a gente traz informações lá do Econômico, do Baixio, de que o local está constantemente passando por melhorias. Foi investido cerca de R$40 mil em reparos, em melhorias, né, em obras de infraestrutura para melhor receber o público. E já estão lá, então, de portões abertos, recebendo quem queira acampar ou quem queira ir lá passar o dia, né, o final de semana ou até mesmo durante a semana. Inclusive tem a presença de salva-vidas, né, durante todos os dias da semana, eles que ficam lá até às 19 horas, né, ficam para dar mais segurança, então, para os banhistas. Até porque a gente sabe que a maioria, né, dos banhistas é composta por crianças, né, crianças e adolescentes que acabam se arriscando um pouquinho mais. Então, para que os pais tenham mais tranquilidade para desfrutar do seu descanso, estão lá esses salva-vidas. E um diferencial também é que no domingo o Baixio conta com música ao vivo. Uma banda se encarrega de todos os domingos, tá levando um pouco de diversão lá para o pessoal que quer ouvir uma música ou que quer arrastar um pouquinho o pé, né? Então, a partir das 15 horas, todos os domingos, música ao vivo. Muito bem, Clarice, olha só, uma matéria sobre o fechamento do Cine Tanópolis, que foi anunciado na semana passada pelo seu gerente, né? Arquiteto prevê que Ramiro Barcelos entre num ciclo perverso e decadente. Matéria que está publicada aqui, postada, teve um bom número de visualizações, 629 pessoas entraram só no nosso site para ver essa matéria, né, Clarice? Exatamente, Adriano. As pessoas não estão conformadas com essa notícia, né, de que o cinema fechou no dia 24 de dezembro. É um motivo de tristeza, né? Até porque a gente via que essa cultura estava sendo mais explorada, né? A gente que passa pela Ramiro Barcelos via principalmente o número de jovens e crianças que iam ao cinema. Era um número crescente e que agora, então, justamente na época de férias, né, onde não se tem muita coisa para fazer, acabou, né? Eu mesma era frequentadora do cinema, sempre que dava um tempinho, a gente ia lá prestigiar os filmes que eram trazidos para cá e sentir, assim como os demais munícipes, né? E a gente ouve vários comentários a respeito disso. Então agora cinema, né, só em São Sebastião do Caí ou municípios aqui da região metropolitana, né, onde o pessoal já conhece um pouco melhor, né? Já até tinha um certo hábito de frequentar, como Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Mas nada como se ter aquela praticidade do cinema perto, né? Porque não são todos que têm essa possibilidade de ir nos cinemas aqui de outros municípios, né? Principalmente, como eu citei antes, crianças, adolescentes que vão ao cinema sozinhos, né? Sem precisar da companhia do pai. O pai e a mãe sabem da programação do cinema, inclusive nos jornais aqui do município, semanalmente, né, é colocada essa programação, então o pai e a mãe sabem que o filho está lá, que está num local seguro, que pode ir e voltar para casa, que não vai ter problema, né? Então realmente é uma pena, a gente espera que essa situação tenha uma reviravolta, né, que o cinema retorne para Montenegro, mas por enquanto o que se tem é isso, né? É esse déficit na cultura aqui do município. Isso que já havia sido encomendado um equipamento totalmente digital, né, que traria um acréscimo substancial para a qualidade de áudio e vídeo, né? Isso mesmo, existia toda a expectativa do gerente do cinema para a chegada desse equipamento, né, que através dele o cinema aqui de Montenegro poderia passar os filmes assim os lançamentos, né, assim que chegassem, assim como o Cinemark, né, enfim, as outras redes de cinema, eles poderiam passar simultaneamente, não teria que ficar aguardando algum período, né, até a chegada desses filmes, que é isso que faz com que muitas pessoas vão até outros municípios, né, o lançamento chega em Canoas, mas aqui não, e com esse equipamento, então, se teria essa possibilidade da transmissão imediata, né, da exibição imediata, mas infelizmente, né, o cinema fechou antes de que esse equipamento chegasse aqui ao município. A gente torce para que essa situação, repito, né, seja revertida, para que se encontre um novo local ou para que se chegue a um acordo com a associação comercial para que o cinema volte para Montenegro, né? Afinal, a cidade das artes, a cidade que fomenta tanto a cultura, né, perdeu o cinema. Vai saber se vai ter um outro empresário interessado em trazer isso para cá, né? Quanto tempo vai demorar? É complicado, né? Então a gente fica na torcida para que essa situação seja revertida. Clarice, confira o resultado da enquete sobre a decoração natalina na região. Já está aqui divulgado o trabalho que a gente fez
aí em 5 municípios do Vale do Caí, né, Clarice? Exato, Adriano. Montenegro foi eleita a cidade mais bem decorada, né? Principalmente a praça, né, que foi o foco da pesquisa, da enquete, e seguida de Tupandi, se não me engano, né, Adriano? Então, os municípios que foram os mais citados aí pelo pessoal que conferiu a videoreportagem feita pela nossa equipe, né? As vídeos, foram 5 videoreportagens nos municípios de Montenegro, Tupandi, São Sebastião do Caí e Pareci Novo. Então, quem votou, votou, né? Quem não votou, agora só no próximo ano. E a gente dá os parabéns, então, para o pessoal que se puxou aí para fazer uma bela decoração. Tá bom, Clarice. Agora uma matéria repercutida do portal da Proteste. Olha só, mitos e verdades sobre a dengue. Esse é um assunto aí que preocupa muita gente na área da saúde. E as prefeituras aqui da região têm feito um trabalho exemplar de evitar que o mosquito da dengue chegue até a comunidade, né? Exatamente, é um assunto que sempre gera polêmica e dúvidas, né? Como é o intuito dessa matéria esclarecer. Uma das principais dúvidas que a gente ouve muito da população é referente à água parada, né? Que o mosquito se desenvolve em água parada. Mas é importante destacar que, segundo, né, os especialistas, os agentes de endemias, o desenvolvimento desse mosquito se dá em água limpa. Então, água de esgoto, como a gente observa em muitas localidades, em muitos bairros, né, o problema do esgoto a céu aberto. E isso não gera a proliferação do mosquito. E sim, aquela água que a gente coloca um pratinho, né, na planta ali para sugar a água, pneu que acumula água da chuva, pneu velho que é largado no pátio, enfim, até mesmo tampinhas de garrafa, né? A gente pôde observar durante um trabalho que foi feito aqui, treinamento dos agentes de endemias aqui no município, que eles foram ao Parque Centenário e tiveram como meta, né, do seu treinamento encontrar pontos pontos que pudessem ser criadouros do mosquito. Então, bastante interessante porque eles encontraram locais que a gente nunca poderia imaginar, como por exemplo, a casca, um ovinho de pássaro bem pequenininho lá com a casquinha quebrada acumulando água, tampinhas de garrafa, copinhos de café, aqueles copinhos descartáveis que as pessoas às vezes jogam em qualquer lugar, pias que ficam lá com a água pingando, né? Uma capinha de celular antiga também que estava jogada, sem falar nas caixas d'água e nos bebedouros de cavalos, né? Que esses são pontos assim que mais visíveis, né? Devido ao seu tamanho e que então requerem um cuidado especial, né? É preciso estar sempre esvaziando esses locais, não deixar que acumule água, né? Esse é o principal conselho que se dá, né, para a população no sentido de colaborar com esse trabalho aí de prevenção à dengue. Ok, olha só, brasileiros estão entre os fãs do Réveillon em Berlim. Matéria postada no portal JP News em parceria com o portal da Deutsche Welle. Fala aí da celebração do Ano Novo que será realizada na Alemanha, em Berlim. E estão sendo esperados mais de 1 milhão de pessoas vindas de várias partes do mundo que participarão do Réveillon. E entre essas pessoas estarão muitos brasileiros, né, Clarice? Exatamente, os brasileiros aproveitam essa época, né, de férias. Muitos optam por pegar suas férias no final de dezembro justamente para poder contemplar toda essa programação, né, da virada de ano, toda essa beleza que alguns municípios se empenham em proporcionar, né? O Rio de Janeiro é um exemplo de cidade brasileira, onde a queima de fogos na virada é muito bonita, né? Muitas pessoas de todo o país acabam se deslocando para lá. E falando em países outros países, né? Berlim, então, é um dos destinos procurados pelos brasileiros que optam em ir além, né? Em sair. Talvez muitos já tenham visto o Réveillon no Rio ou em outras cidades brasileiras e agora queiram emoções um pouco diferentes, né? Então, por isso se deslocam até essa cidade, que pelo que a gente pôde ver ali, né? Acompanhar através do próprio portal da Deutsche Welle, fotos e vídeos, né? Que mostram a grandiosidade, a beleza, né? Toda uma iluminação diferenciada, muito bela, que com certeza tem atraído os turistas. Tá certo, Clarice. O portal JB News destaca já desde a semana passada uma matéria aqui, uma entrevista com o Dr. Marcos Miller, onde ele diz que os homens ainda têm preconceito em relação à camisinha, e esse seria um dos principais disseminadores
do vírus da HIV em todo o mundo, né? Esse é um problema de uma cultura masculina que está sendo denunciada aqui pelo médico Marcos Miller. Ele foi entrevistado pelo Marcos Griber no programa Entrevista, ou melhor, no programa Varrendo a Redação. Exato, Adriano. Agora, no mês de dezembro, então, se tem esse trabalho do Ministério da Saúde focado sobre a prevenção à AIDS, né? A gente que vem aí de 3 meses de combate, né? De combate e prevenção. No mês de outubro a gente teve o Outubro Rosa, né? Relacionado à prevenção ao câncer de mama. No mês de novembro, então, o Novembro Azul, dedicado à prevenção do câncer de próstata, e em dezembro é a cor vermelha que vem representar aí essa forte campanha contra a AIDS, né, que é uma doença que tem ficado um pouco de lado, um pouco silenciosa em função dos crescentes números de câncer, né, que têm sido bastante divulgados pela imprensa, né. O câncer de mama é um dos que mais são destacados, mas isso não quer dizer que a AIDS tenha acabado, né, que pessoas não estejam sendo contaminadas, muito pelo contrário, né. É preciso se manter sempre a atenção. Há um tempo atrás era muito comum a distribuição de preservativos. Hoje, né, eu digo há um tempo atrás, mas isso não está muito distante. Eu lembro que há 3 anos atrás era comum, né, na porta de clubes, de danceterias, algum grupo de pessoas, né, principalmente Secretaria de Saúde, estarem distribuindo camisinhas, né, preservativos. E hoje em dia a gente já não vê tanto isso. Não sei se acabou ou se nos locais onde eu costumo frequentar não tem, enfim. Mas eu acho que é interessante retomar essa cultura, né, principalmente para os mais jovens que estão ingressando na vida sexual agora, né, para que desde cedo eles tenham consciência do quanto é importante o uso do preservativo, que não é apenas o HIV que ele previne, né, são diversas doenças transmitidas, sexualmente transmissíveis, né? E além, é claro, da gravidez indesejada, né? É uma forma, é um método anticoncepcional que deve ser adotado aí pela gurizada, né? Embora sua parceira talvez utilize outro método, mas é importante, né, para que se tenha uma maior proteção, utilizar esse tipo de preservativo. Interessante que o preservativo feminino não caiu nas graças das mulheres, né? Exatamente, não sei te dizer porquê, né? O fato é que realmente, né, a procura pelo que a gente observa, é sempre menor do que o preservativo masculino. Muito bem, Clarice, olha só. Jalvi Machado fala de sua experiência no rádio e lembra Marne Barcelos. A entrevista já está postada aqui no portal JP News, já saiu no jornal Progresso, ou melhor, está saindo no jornal Progresso dessa edição, né? E agora já temos um novo entrevistado que esteve aqui hoje pela manhã, né? Exatamente, Adriano. Hoje pela manhã esteve aqui o Luiz Roberto Clos, o parente da Dona Reda, né? A famosa Dona Reda, aquela nossa genro, amiga. Né? Não, ele disse que é compadre. Isso, compadre. Que ela é madrinha dele. Exatamente, essa figura queridíssima, né, que caiu nas graças de toda a comunidade aqui e que contou pra gente um pouquinho da sua trajetória. Uma situação que me chamou bastante atenção foi ele dizer que foi vítima de preconceito quando entrou para o mundo do rádio, né, que as pessoas, por ele ser de Maratá, por ser da região do interior, né, da colônia, algumas pessoas diziam que o lugar de alemão era na roça, e ele deu a volta por cima, mostrou uma criatividade imensa, né, um carisma também, e acabou conquistando a todos aí, né, e tá, graças a Deus, há vários anos já com essa personagem e com seus programas também, como o show de bandas, né, e vários outros que ele comanda ali na Rádio Viva, crescendo cada vez mais, crescendo tanto que já a personagem saiu do rádio, foi para a TV, inclusive em rede estadual aqui, né, no Rio Grande do Sul. Além disso também já foi para o teatro, né, a Dona Reda e seu filhinho lá já fizeram várias apresentações teatrais, né, com uma grande participação de público. Então é uma carreira realmente muito interessante, né? Uma carreira que tem 14 anos, se não me engano, uma carreira ainda nova, né? Mas ele também é uma pessoa jovem ainda, com muito caminho para percorrer aí pela frente, e a gente espera que faça bastante sucesso
E logo mais, então, a gente vai estar trazendo o texto, né, no nosso portal JP News e o vídeo também que fizemos com o famoso Luia, né, como é mais conhecido aqui, o Luiz Roberto Clos. Tá certo, Clarice. Olha só, a direção do Hospital Montenegro promoveu uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço das ações desenvolvidas no ano de 2014. Na ocasião, o diretor da instituição, Carlos Batista da Silveira, divulgou que o hospital conseguiu sanar suas dívidas e agora é ficha limpa. Foi a boa notícia, né, que foi saudada a dívida que havia com o Ministério da Fazenda. É uma dívida que preocupava muito aí. Inclusive o hospital foi ameaçado de ser fechado aí alguns anos atrás, né, Clarice? Esse momento do hospital foi superado, né, talvez pela mudança de gestão, pelo trabalho, né, também pelo apoio do governo, que passou a liberar recursos, essa adesão ao sistema 100% SUS, enfim, foram adotadas uma série de medidas para que o hospital saísse daquela situação de crise em que se encontrava. E agora, então, sendo ficha limpa, segundo o próprio diretor do hospital, Carlos Batista da Silveira, isso vai dar a possibilidade de novos financiamentos, né, para que o hospital possa ampliar e qualificar ainda mais os serviços oferecidos. Então fecha um ano aí com boas notícias, né, e com a previsão de novos investimentos para o ano que vem. Muito bem, Clarice, a gente segue aqui o nosso estúdio aberto, o programa que traz as notícias aqui da região do Vale do Rio Caí. Lembrando que o programa é sempre levado ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela RPM Rádio, né, um programa ao vivo pela rádio, que também é gravado pela nossa JPTV. Bem, os vereadores estiveram reunidos na semana passada tratando da questão do vídeo monitoramento, cobrando da Prefeitura a promessa do prefeito Paulo Azeredo de instalação ou pelo menos de compra dos equipamentos de vídeo monitoramento até o Natal. O fato é que os equipamentos chegaram e pelo menos um deles já está instalado, né? Não sabemos ainda se já está funcionando, até vamos atrás dessa informação hoje à tarde, né? Isso mesmo, Adriano, o equipamento foi instalado ali na esquina dos bancos, né, aqui na Ramiro Barcelos com a José Luiz. Algumas pessoas chegaram a criticar o equipamento, né, mas a gente sabe que comentários positivos e negativos sempre existem, né, mas enfim, um dos comentários em que eu acompanhei foi de que a câmera seria pequena demais, que o cidadão teria uma câmera igual àquela em casa, que, enfim, que a qualidade não seria boa. Mas o importante, né, a princípio é que se tenha esse equipamento, né, sendo de alta qualidade ou não, o fato é que está lá contribuindo para a segurança da cidade, né. E como tu falou, os outros equipamentos, a gente ainda não tem informação de se foram implementados ou não, e também quanto ao funcionamento daquele ali na rua Ramiro Barcelos. Mas eu acredito que sim, né, que já esteja funcionando, uma vez que acredito que a promessa de instalação contemplasse também o funcionamento, né, porque não basta apenas instalá-lo lá, é preciso que ele funcione o quanto antes, né. Ok, Clarice, olha só, nós fizemos uma matéria há bastante tempo atrás, no mês de novembro, sobre o alto risco que oferecia às pessoas que circulam pela Ramiro Barcelos, daquela edificação que existe ali na Ramiro Barcelos com a Olavo Bilac, né? E na oportunidade a gente destacava que o prédio estava prestes a cair e agora foi colocado um tapume, né? Finalmente foi colocado um tapume ali que proíbe as pessoas passarem naquela calçada. Adriana, a gente acompanhou esse caso, né? A última informação que nós tivemos a respeito é que havia uma decisão judicial para que o proprietário tomasse providências imediatas a respeito daquele imóvel, né? Porque estava em situação de decomposição já, o telhado mesmo já havia caído, e agora com o temporal que teve aqui há uma semana, né? A gente notou que esse telhado, realmente, o resto de material que ainda estava suspenso, né, caiu, e a gente observa então que foram colocados, como tu falou, tapumes, né, o que nos leva a crer que a ordem de providências que foi expedida para o proprietário esteja começando a ser cumprida. Acredito que o local vá ser demolido, né? Pelo que a gente está vendo lá, na forma como está, apesar de existir aquela questão do prédio pertencer ou não à lista de bens que deveriam ser preservados, né? Assim como já aconteceu com outros que foram tombados ao chão, né?
é possível que isso venha a ocorrer com aquele prédio ali. A gente vai acompanhar, buscar essa informação também para saber o que será feito, se buscará um reparo, um restauro, ou se a demolição vai ser o caminho adotado pelo dono do imóvel. Tá bom. Clarice, agora são 11h58. Para quem ouve a gente ao vivo, vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado mais uma vez pela participação, Clarice. Obrigada, Adriano. Uma boa semana para todos nós. Até mais. Mais, pessoal.